Se você está interessado, como deveria estar, sobre o reino de Deus, então deve ser grande seu interesse com relação aos últimos dias. E para lhe oferecer apoio e compreensão sobre o que isso será, nós temos essa nova série intitulada Curtas do Apocalipse. E o que estamos fazendo é tirando temas maiores do livro do Apocalipse e, de forma breve, falamos sobre eles. Temos falado sobre a besta. Em Apocalipse 13, encontramos uma descrição muito clara sobre certos acontecimentos que irão provocar o estabelecimento de um império que, profeticamente falando, esse império é uma besta. Nós também vimos que em Apocalipse, capítulo 18, este mesmo império maligno é chamado de Babilônia. E nós falamos no primeiro episódio de nossa série o porquê do termo Babilônia. Entendemos de forma profética, do livro de Daniel e de outros lugares nos livros dos profetas, e também neste livro do Apocalipse, que este império final, a besta, aquele que o anticristo irá governar, vai se originar na Europa, mas vai dominar todo o mundo. No início, serão verdadeiros crentes aqueles que têm o testemunho de Yeshua, aqueles que são obedientes à sua palavra, que demonstram sua fé, que este império do anticristo, essa besta, perseguirá de forma brutal. Muitos crentes irão perder a sua vida por causa de sua fidelidade à Escritura e por sua fidelidade também a esta nova aliança que se baseia no Evangelho. Nós também sabemos uma outra verdade bíblica, que verdadeiros crentes não irão sofrer a ira de Deus. Como consequência, antes que Deus derrame sua ira, Ele irá retirar os crentes desse mundo. E Ele o fará rapidamente. E aquilo que Paulo chama de nossa esperança abençoada, veremos que essa esperança abençoada é exclusiva e especificamente ligada à gloriosa aparição do Messias. E ele vem de forma gloriosa para sua noiva, para nos retirar deste mundo antes que comece a ira do Cordeiro. E depois desse maravilhoso acontecimento, aprendemos mais uma coisa, que haverá um tempo de intensa perseguição da nação de Israel e do povo judeu em geral. Sabemos disso por meio de muitas diferentes profecias. Mas em Jeremias, capítulo 30, versículo 7, temos uma frase em hebraico que diz Etzerahi Leakov, que significa um tempo de problemas ou tribulações para Jacó, o que quer dizer o povo judeu. E isso acontecerá de acordo com Daniel, capítulo 12, e outras escrituras. Este tempo de problemas para Jacó, depois que Deus retirar os crentes deste mundo, será o pior período de perseguição para o povo judeu. Isso me traz dor. E também tem sérias implicações, porque isso significa, baseado em Daniel, capítulo 12, no versículo 1, significa que será o pior período de perseguição que já houve, e ainda pior que o Holocausto. Sabemos da profecia de Zacarias que 2/3 do povo judeu vão perder suas vidas durante esse período de problemas de Jacó. Mas no final está escrito Umeneia e Vacheia, o que quer dizer, mas fora disso, deste período, sabemos que a salvação está vindo e que 1/3 do povo judeu será levado a ter fé naquela mesma mensagem do Evangelho. O que iremos fazer neste curto estudo esta noite é aprender informações mais específicas da Bíblia a respeito desse maligno império, a besta, esta Babilônia,
este que o anticristo vai dominar. Iremos também ver algumas verdades importantes retiradas especificamente do Apocalipse capítulo 17. Dito isto, convido você a pegar a sua Bíblia e abrir no livro do Apocalipse capítulo 17. Neste estudo, para que seja breve, vamos olhar apenas em 3 versículos. Apocalipse capítulo 17, versículos 9, 10 e 11. Mas saiba que estes versículos têm implicações das mais significativas quando nós as compreendemos de acordo com os textos. E eu estarei olhando aos textos escritos em grego, do Textus Receptus, textos receptos, e vou traduzir de forma bem literal, de forma que possamos todos entender. Então, veja comigo aquela passagem de Apocalipse capítulo 17, começando no versículo 9, onde encontramos essas palavras. Aqui está a mente que tem sabedoria. Se você quiser sabedoria, comece você mesmo fazendo um compromisso de obedecer à verdade de Deus, e querendo que Deus lhe dê aquela sabedoria, pois Ele é a fonte de toda a sabedoria verdadeira. E sabemos que o livro dos Provérbios nos diz que o início da sabedoria está em temer ao Senhor. E o termo temer significa colocar Deus em primeiro lugar, fazendo-o a prioridade de sua vida. Quando você tiver esse tipo de compromisso com nosso Senhor e Salvador, Ele irá instruir você, Ele vai orientá-lo e guiá-lo, Ele vai te dar sabedoria, esclarecimento, de forma que você possa entender a palavra de Deus e aplicá-la adequadamente à sua vida. Retomando, o versículo 9 diz assim: a mente que tem sabedoria. Ele vai nos revelar alguma sabedoria no que ele nos diz. Continuando, as 7 cabeças. Agora estamos falando sobre esta besta. E nós já aprendemos que esta besta, este império, tem 7 cabeças. Agora alguém pode falar, como que pode ser isso? Bem, a Bíblia é bem específica e precisamos entendê-la de forma literal, mas também, em alguns momentos, ela é simbólica. Ou seja, uma besta é um império. Quando aqui diz que ela tem 7 cabeças, observe o que mais é dito. Também soubemos que elas são 7 montes. Lembrando que o termo monte na Bíblia fala sobre autoridade, geralmente uma autoridade governamental, o que se refere também a um império ou um reino. Não temos que ficar imaginando se esta é a interpretação correta se continuarmos a ler, pois a palavra vai nos dizer isso também. Elas são 7 montes sobre os quais a mulher, e esta mulher é a meretriz, e a meretriz se associa com a idolatria, isto é, o espírito deste império será idólatra, cuja raiz será aquilo que não é relacionado à verdade. Este império terá um espírito de blasfêmia, que todas as formas de idolatria possuem. Então, essa mulher, essa meretriz de quem somos informados no livro do Apocalipse, diz que ela se senta sobre eles, significando que este império, todo ele, todos os 7 desses reinos, serão idólatras por natureza. E agora entendemos, ao partir para o próximo versículo, versículo 10, onde diz: e são 7 reis. É claro que existe uma correlação, uma relação entre um rei e um reino. Então são 7 impérios. Eles são idólatras, eles são desrespeitosos, eles têm autoridade. E nós entendemos que há 7 reis, 7 líderes destes 7 reinos. E ainda nos dizem para ser mais específicos. E mencionamos isso nos 2 primeiros episódios em nossa série Curtas do Apocalipse. Aqueles 5, aqui diz, caíram. Não existe nenhum debate entre estudiosos que creem com relação à identidade destes 5 impérios que caíram. Quais são eles? Já mencionamos antes, e vamos rever uma vez mais. São Egito,
a Síria, Babilônia, o quarto são os medos e os persas, e o quinto, que também está caindo, é o Império Grego. Lembre-se que João está falando, e nos seus dias, estes 5 impérios caíram. Eles não existem mais. E depois nos dizem que tem um que é, e obviamente, repetindo, não há nenhum debate sobre que império seja esse. Este é o Império Romano, o que está governando na época de João. Quando ele escreveu este livro do Apocalipse no exílio, foi o próprio Império Romano que o exilou para a ilha de Patmos. Então, 5 caíram e um existe. E depois continua, no meio do versículo 10, uma mensagem também muito significativa e informativa que diz: e o outro ainda não veio, e quando vier, e preste bastante atenção na dica que nos dá, que diz que dure um pouco de tempo. Mais uma vez, os estudiosos, não sei se algum deles discorda desta interpretação quando diz um pouco de tempo. Fala sobre tempo. Apenas alguns poucos anos. E isso é singular. Estes impérios têm alguma coisa em comum. E o que é? Se olharmos para o Egito, a Síria, Babilônia, os medos e os persas, os gregos e os romanos, o que eles tinham em comum? Uma das coisas que eles tinham em comum é que eles eram todos perseguidores do povo judeu. Alguns eram perseguidores do povo judeu de maneira mais intensa. É verdade que os persas, eles eventualmente deram, sob a liderança da coragem de Ciro, a permissão para retornar. Mas isso aconteceu porque o julgamento de Deus, aqueles 70 anos de exílio na Babilônia, havia terminado. Então, os medos e os persas estavam perseguindo. Mas como houve uma mudança de líder, houve uma mudança também. E então encontramos aqui que 5 caíram e que um existe. E que há um outro que ainda vai surgir. E quando ele vier por um pouco de tempo, o que significa que será em pouco tempo, em poucos anos. É necessário que ele permaneça. E isso também é uma importante dica ao leitor. Porque todos os outros, muitos deles, duraram centenas de anos. Egito, babilônios, nós vemos os romanos e os gregos. Muitos deles duraram muito tempo. Muito tempo. Mas aquele que está por vir, o 7º, é necessário, diz a palavra, que este império dure, em comparação, um pouco mais de tempo. Só mais uns poucos anos. Agora, precisamos nos perguntar algo. Precisamos identificar o 7º, porque quando identificarmos o 7º, também identificaremos o 8º. O porquê explicarei daqui a pouco. Como vamos ler, o 7º é aquele que tem a ferida, aquela ferida mortal em uma de suas cabeças. Ele não existia, mas voltará, será curado. E eu mencionei que isso dá uma ideia de uma falsa aparição de ressurreição. Vamos continuar a ler e observe o que a Escritura diz. Já que estamos prontos para o último versículo, versículo 11, que diz: e a besta que era e que não é. Estamos falando sobre qual? Sobre o 7º. E é muito importante que identifiquemos este reino, e acredito que possamos. De fato, é a identificação desta 7ª besta, o 7º império, o objetivo deste episódio em nossa série Curtas do Apocalipse. Sabemos que todos eles serão perseguidores do povo judeu. E agora, deixe-me perguntar uma coisa para você. Você consegue pensar em um império
que veio após os romanos, que foi um grande perseguidor do povo judeu e que durou por relativamente pouco tempo? Quando consideramos todos os fatos, todas as dicas que surgem, aquele que vem à nossa mente, provavelmente, o pior perseguidor do povo judeu até hoje, foram os nazistas alemães. Aquilo que Hitler criou, seu império, que correspondeu como o Terceiro Reich. Por quê? Não sigam os historiadores seculares. É o próprio Hitler que dá a resposta. Ele viu que era uma extensão dos impérios grego e romano. Por quê? Porque os gregos, quando olhamos para os outros, Egito, Assíria, Babilônia, percebemos que eles, junto com os medos e os persas, não eram localizados na Europa, mas a Alemanha era, como eram também os gregos e os romanos. Ele próprio se viu como uma continuação, como um grande líder reencarnado que existiu, e que era seu destino também criar um império que duraria, como ele mesmo disse, durante 1000 anos, uma falsa manifestação daquele reino milenar. É o que ele disse sobre o Terceiro Reich. E então, vemos que ele foi o pior perseguidor do povo judeu. E ele continuou, comparado aos outros, num período muito pequeno. Seu império não durou ou existiu por muito tempo. Portanto, somos levados a concluir que o sétimo império, que era e que não é, e que tinha aquela ferida mortal, mas que retorna, é a reaparição de um império nazista. Mas isso não significa que tem que ter a suástica, ou que sua sede deva ser em Berlim. Mas ele será europeu e vai ter o mesmo espírito de blasfêmia, o mesmo ódio pelo povo judeu. Por quê? Porque o anticristo sabe de algo. Se o povo judeu conseguir fazer as coisas certas espiritualmente, quando eles fizerem isso, o reino de Deus em breve será criado. E quando isso acontecer, será a derrota, a morte do anticristo e de Satanás, aquele que lhe dá poder. Sabemos que o dragão, o Satanás, dá a seu império o poder. Então, observe o que diz no último versículo, versículo 11. E a besta que foi e que não é, aqui diz, ela também é o oitavo, que veio do sétimo. E ela vai à destruição, à perdição. Por último, ela será aniquilada naquele lago de fogo e enxofre, onde ela será punida para todo sempre. Agora, e digo que aqui encontramos algumas informações muito esclarecedoras, pois ficamos sabendo que o sétimo é e não é, mas vai reaparecer, e que será o oitavo. E o que compreendemos é que, se você acreditar, como eu acredito, que estamos muito perto dos últimos dias, que as coisas estão se convergindo para o final dos tempos e que em breve as dores do nascimento irão começar, precisamos ver profeticamente o que a Escritura está nos dizendo. Devemos entender que haverá uma besta que se levanta de Parás Umidá, e que é o Irã dos dias atuais, e vai formar uma aliança que vai trazer caos ao mundo. E quando o mundo estiver num estado de desesperança, o que vai acontecer? Haverá um falso salvador. E isso tem a ver com um império que vai surgir na Europa, que vai derrotar este império, esta besta chamada de carneiro, em Daniel capítulo 8. Ele vai derrotá-la e todo mundo ficará tão feliz. E este império fora da Europa, que derrota o carneiro, conhecido como o bode em Daniel capítulo 8, e o que Daniel nos diz é que este império é o império do anticristo.
que ele vai fazer guerra contra os céus, mas obviamente será derrotado. A Escritura é clara. Vemos que haverá um grande império que traz instabilidade ao mundo. E este império do anticristo será a besta, a Babilônia, sobre quem estamos falando nessa aula, que irá surgir desta instabilidade que o carneiro trouxe. Ele vai trazer um tempo de paz e segurança, garantias e prosperidade no mundo. Todo mundo vai gostar desta besta, exceto aqueles que pertencem ao Cordeiro. E nós vamos saber a verdade. É por isso que seremos perseguidos. E quando ele acabar de nos perseguir, o êxtase vai tomar seu lugar, irá retirá-lo. Irá atacar o povo judeu de Israel para impedi-los de se voltarem para Deus. Mas ele não será bem-sucedido. Estou falando do império e do anticristo, que é o líder deste império. Sabemos que o Messias irá retornar, e agora estamos falando sobre sua segunda vinda. E ele irá derrotar esta besta, este império tipo nazista ressuscitado, que irá surgir na Europa. O Messias irá derrotá-lo. Mas lembremo-nos de algo muito importante, que haverá um Messias que afasta o povo judeu do pior período de sofrimento que jamais existiu, onde 1/3 irá olhar para seu Redentor, e aquele 1/3 vai voltar a ter fé. E isso é necessário. Por quê? Até que o povo judeu aceite, por revelação, eles vão olhar para aquele que foi perfurado, até que aceitem o Messias, assim como Tomé aceitou pela visão. Até que eles façam isso, o reino de Deus não será criado. Repetindo, este império tipo nazista, ressuscitado, é a besta, o 7º e o 8º, que irá originar um império de blasfêmias neste mundo, que trabalha contra os propósitos de Deus. Minha esperança é que tudo isso possa lhe trazer clareza na compreensão desta besta, deste império do anticristo, que surgirá neste mundo fora de um tempo de grande instabilidade, que uma aliança que tem sua origem no Irã vai ocasionar toda essa instabilidade. O império do anticristo vai organizar, mas será uma falsa organização, pois ele é um falso salvador, e ele irá governar um império de blasfêmias, que o Messias vai destruir na sua segunda vinda. E assim eu concluo com essa afirmação. Até nosso próximo episódio, e que Deus lhe abençoe. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.